Pessoal, 10 segundinhos aí, só o pessoal entrar, tá? E a gente começa a live. Porque como a gente vai compartilhar no Reels aí, para não ficar aquele vídeo grande, né? Sem ter nada. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta aí também, pode deixar aí nos comentários, você está lendo aqui. Então, agora vocês estão escutando aí, pessoal? O som tá ok? O som tá ok, né, pessoal? Então tá bom, pessoal, nós vamos começar. Na hora que você estiver pronto, aí, capitão. Estou pronto. O que você precisa? Bem, esse caso, muito bom dia, primeiro. Sou o Capitão Barbosa, comandante aqui da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar, de Poços. Todos já sabem desse caso de Vanessa Soares, desaparecimento de Vanessa Soares. Comoveu muito a cidade. Para explicar um pouco o nosso trabalho, desde o primeiro momento, nós nos colocamos à disposição dos responsáveis pela investigação, da Polícia Civil, do delegado Iago, para que a gente, no momento em que eles achassem apropriado, que julgassem necessário, nós estivéssemos prontos para ajudá-los na busca por Vanessa Soares. Pois bem, depois de uma semana, parece que ela desapareceu da quinta para sexta-feira, né? Na outra semana, no outro domingo, já tinha acho que 10 dias de desaparecimento, o doutor Iago me procurou e pediu o nosso apoio, inclusive dos cães farejadores. Nós não temos aqui em posse, mas nós pedimos o apoio para o comando da corporação, que enviou 2 binômios, que a gente chama, que é um homem e um cão. Então enviou 2 cães e 2 bombeiros para que viessem para aqui, para Poços, para nos ajudar nessas buscas. Na segunda-feira eles chegaram, nós já estávamos montando uma equipe para poder trabalhar nessa operação, nessa busca por Vanessa Soares. Na segunda noite, a Polícia Civil entrou em contato conosco para que a gente pudesse ir até a casa dela, já utilizar os cães ali naquele local. Então nós fomos ali por volta de 6h30, né, nós chegamos ali, até a população aglomerou ali em volta, né, quando começou a ver viaturas, polícia, bombeiro. A gente chegou e utilizamos os cães. A polícia adentrou no local, fez a sua investigação, depois os cães entraram, mas não perceberam, não sentiram nenhum sinal específico, né? Eles treinam com odor específico de cadáver, né? E eles entraram ali, os cães, com os bombeiros, e não sentiram nenhum odor, nada que pudesse indicar que Vanessa estivesse ali. Depois disso, tinha um outro local que havia uma suspeita, que era onde o companheiro de Vanessa trabalhava como pedreiro. Ele estava construindo, parece que uma casa, e ele havia aterrado ali, um trabalho normal de pedreiro, mas que nesse caso levantou a suspeita de que pudesse, né, de repente ter colocado o corpo dela lá e aterrado, né, para colocar depois o piso, fazer a casa. Então nós fomos até o local na noite de segunda-feira mesmo. A gente chegou lá com os cães, eu fui, alguns bombeiros que estavam conosco, todos se empenharam e fizemos ali uma busca com cães ali nas proximidades também, tinha alguns lotes em volta vazios, nós fizemos uma busca ali também não encontramos nenhum vestígio de que algum corpo tenha sido enterrado naquele local. Já na terça-feira, nós montamos aqui uma operação, quase que uma operação de guerra. Estava aqui no nosso quartel a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Militar, a quem eu agradeço muito, o Major Borba, pelo apoio nesse momento, para garantir toda a nossa segurança aqui, e ajudou também a gente, né, nas buscas. Os policiais entraram também no mato com a gente, e tínhamos os 2 binômios, né, os cães com os bombeiros. Escalamos mais 2 bombeiros para nos auxiliar, e eu e um outro piloto de drone fomos também levando 2 drones, na verdade 3 drones, perdão, para que pudéssemos fazer essa busca. Quando nós chegamos no local lá, era primeiramente ao lado do lixão de Poços, acho que todos conhecem. Nós fizemos uma busca preliminar ali, porque era um local que o suspeito tinha indicado, dizendo que esteve ali. Os cães chegaram a adentrar até a parte do lixão, mas ali também não foi encontrado nada.
1 quilômetro acima, à direita, nós fomos então com todas as equipes para lá e passamos o dia inteiro fazendo busca, desde de manhã cedo, 6h30 da manhã nós estávamos todos reunidos aqui, deslocamos já, né, na terça-feira, passamos o dia todo e a área muito extensa, a área indicada ali dava ideia de mais ou menos 200 hectares para a gente fazer a busca. Isso, se não achasse, nós já estaríamos prontos para aumentar essa área. Então, uma área muito extensa, é muito trabalhoso, muito penoso para os cães. O sol ele cansa muito, não só os bombeiros, mas também os cães que estavam ali. De determinado momento tinha que descansar esses cães e utilizar muito a busca a pé. Muitos bombeiros, policiais, polícia técnica científica, polícia militar, civil, fizeram a busca a pé mesmo, andaram todo para ver se tinha algum vestígio, alguma coisa, alguma cova rasa, e eles fizeram toda essa busca, os cães faziam a busca e a gente, eu e o Sargento Santana, fazíamos o mapeamento com drone, né? Nós utilizávamos um drone, cada um, para fazer o mapeamento da área, fizemos todo esse mapeamento, enquanto olhávamos a tela, né? E depois a gente podia analisar essas fotos e esse mapeamento quando voltasse para o quartel. E foi o que fizemos. No final do dia, não encontramos vestígios de Vanessa. Quando chegamos aqui à noite, já começamos então a busca nas fotos. O mapeamento é feito através de um programa e colocamos ali já para montar o ortomosaico, a ortofoto, para que facilitasse a nossa busca. E continuamos essa busca aí à noite. Sem sucesso, não encontramos alguns pontos que poderia ser ali algum local em que ela pudesse estar, então marcamos já para o outro dia, nós íamos nesse local, e na quarta-feira, ainda com dúvida se o local onde o suspeito trabalhava pudesse ter enterrado o corpo muito fundo, né, e os cães não conseguiam sentir o cheiro, nós fizemos uma mobilização antes da nossa busca nessa outra área muito extensa e fizemos furos no aterro, vários furos, para que o cão pudesse sentir o cheiro, mas realmente a área foi totalmente descartada, não tinha nada ali. E então voltamos realmente para a área maior, vamos nos pontos em que no voo do drone ele identificou alguns locais que estava mexido, alguns locais que podia ser um local que enterrou alguém, e a gente voltou para ali, fez uma nova busca naquela região, sem sucesso. Então, a partir desse momento, nós começamos a planejar até uma operação maior ainda, planejar um aumento de área e um pedido de apoio maior ainda para o comando da corporação, que de pronto já estava nos atendendo, estávamos aqui fazendo documentações e tudo, ia vir até mais equipes para cá a partir de quinta-feira, para intensificar a busca e para a gente poder ampliar a área que a gente estava buscando, né? Porque a área já era muito grande, então para ampliar eu precisava de um apoio maior, eu precisava de uma equipe maior e já foi colocado isso à disposição de pronto já, né? Não houve qualquer questionamento, qualquer hesitação, de pronto, falou, o que você precisa? Eu preciso disso, vamos fornecer. Eu agradeço muito o comando da corporação por esse apoio, por essa confiança. E depois disso, eu recebi uma informação, logo à noitinha, no começo da noite, do delegado Iago, doutor Iago, dizendo que tinha uma informação, que o suspeito tinha passado uma informação importante, que nós precisávamos, então, ir lá na quarta-feira à noite. Então, montamos uma equipe aqui, a informação era muito quente, então, era uma informação que realmente poderia nos levar a achar o corpo de Vanessa Soares. Montamos a equipe, eu fui com uma equipe, com outros três bombeiros, fomos juntos lá, e levamos pá, enxada, era um local, saída para Guarani, cerca de 11 quilômetros aqui do quartel, uns 9 quilômetros da saída da cidade. E quando chegamos lá, entramos numa estrada de chão, logo à direita, a uns 200 metros da rodovia, da GO 108, à direita, quando entramos na estrada de chão, à direita, já tinha um local ali com um cheiro característico, já suspeitávamos que realmente aquele era o local onde ela foi enterrada. Então os bombeiros começaram um trabalho muito delicado, né? Com a enxada e pá, tentando tirar a areia, mas sem danificar o corpo,
para que não prejudicasse, né, as investigações, para preservar a cena do crime. E essa ação conjunta com a Polícia Civil, com o Centro Técnico Científico, foi muito importante nesse momento para que a gente pudesse ser orientado, porque nossa expertise é em busca, não é em investigação criminal. E então nós atuamos ali, retiramos a areia por cima com pá, enxado, soltamos o corpo e aí retiramos esse corpo, colocamos do lado para que a Polícia Científica pudesse então fazer o seu trabalho, sua perícia. E ali nós encerramos as buscas por Vanessa Soares, infelizmente de uma maneira não muito feliz, né? Mas pelo menos conseguimos dar algum alento para a família e para a população de Poços que estava comovida com esse acontecimento. Pessoal, caso alguém queira fazer alguma pergunta, só as perguntas mais técnicas assim, a gente vai deixar para depois estar entrevistando o Dr. Iago para ele estar respondendo mais sobre a investigação. Mas a respeito do trabalho dos bombeiros aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Nessa área ali, ela já tinha passado ali? Não. Era uma área muito distante. Uma área muito distante, realmente. Ele andou da saída da cidade, deu 9 quilômetros. A gente devia estar fazendo uma busca a uns 3 quilômetros só da cidade. E quando a gente acha, mas são 11 quilômetros só de rodovia. Não são 11 quilômetros de rodovia. Porque a gente tem que pensar na área, né? Que a gente não sabe aonde está. Então a gente tem área para a direita, área para a esquerda. Então isso amplia muito. Então só no ponto em que disseram que viram ele, nós estávamos fazendo uma busca em 200 hectares, né? E podendo ampliar isso aí para 400, 500, sobre uma possibilidade onde ela estivesse. A gente ampliando isso para 11 quilômetros, fica uma infinidade. Realmente, a parte de investigação e o acusado ter indicado esse local, ela foi primordial para que a gente pudesse encontrá-lo. Pessoal, algumas perguntas mais técnicas a gente vai deixar para o Dr. Iago responder, né? Como até o Capitão Barbosa já falou, a ocorrência deles, né? Da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro está dando o apoio. Então essas perguntas mais sobre a investigação, como que foi lá, a gente vai deixar para o Dr. Iago responder, né? Mas as perguntas assim, como que se estava muito raso, fundo, o estado que estava o corpo? Já estava em decomposição, não muito, dava para perceber o rosto, o corpo dela todo ali, não era algo totalmente desfigurado, não, dava para perceber. Ela estava enrolada num lençol, né? Estava raso, era uns 30 centímetros, 40 centímetros no máximo. Foi só o espaço, quem, né, o suspeito ali, pelo menos ele mesmo disse, né, que enterrou ela ali, ele cavou muito pouco. Tirou só a terra o suficiente para que o corpo fosse colocado e depois colocou a terra por cima. Então foi algo realmente muito raso, muito. Até se os cães tivessem ali, tivesse identificado antes como área de busca, certamente os cães teriam encontrado ali naquele local, mas realmente a gente estava muito distante porque as informações que tinham não indicavam aquele local. Não, pessoal, era para frente do Água Quente ali. Isso. Só uma pergunta aqui, perguntaram se tinha marca de sangue no lençol. Não dá pra gente precisar isso, era muita areia, não tem como eu dizer isso. E também se tinha sangue já coagulado, decomposto, aí seria algo mais a trabalho da perícia, né? Seria algo mais um trabalho da perícia, indicar isso ali, se tinha sangue, se não tinha. Na nossa parte ali realmente não dava para perceber, não dava para perceber. Provavelmente deve ir hoje, né, para perícia, né? Para IML, eles estarem fazendo. O corpo já ficou a cargo do IML. Aí eu não sei se esses trâmites legais eles são realmente deles, né? Aí o nosso trabalho mesmo, quando a gente acha o corpo, ele se encerra. Inclusive em outras buscas de pessoas que desaparecem, se afogam, nosso trabalho é até achar, encontrar e retirar daquela área, né? Às vezes o corpo está num local de difícil acesso, o IML não vai lá tirar. A gente vai lá, retira e entrega para o IML, ali se encerra nosso trabalho, porque é um trabalho muito mais técnico depois e não é nossas atribuições, né? Não são nossas atribuições. Pessoal, essas perguntas mais técnicas aí da investigação, de tudo mais, daqui a pouco a gente vai estar entrando ao vivo com o Dr. Iago, né, que é o delegado responsável pela investigação, que ele tem maiores
essas informações, né? E pra gente tá tirando algumas dúvidas de vocês. Normalmente o senhor sabe o prazo para sair a autópsia ali do que leva, não leva, né? Não sei. Se tinha facado, não tinha, não tem como saber lá, né? Não, a gente ali na hora que a gente tira o corpo, não. Isso seria algo mais realmente da polícia científica para dizer, para passar essas informações aí. Pessoal, informações a respeito de como ele matou, essas coisas, somente depois da perícia, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de saber se dava para reconhecer se era o corpo mesmo da Vanessa, assim. Ali a gente tinha pouquíssimas dúvidas de que não fosse. Naquele momento ali, mediante a indicação pelo suspeito do local, ele indicar um local onde ele enterrou e a gente lá encontrar uma vítima do sexo feminino e que mesmo em estado de decomposição a gente conseguia perceber, ver o rosto, tamanho dela, o peso. Então, assim, quando a gente tirou o corpo, existia pouquíssimas dúvidas. Eu acho que praticamente não existia dúvida de que se tratava do corpo de Vanessa Soares. Bastante parabéns, né? O pessoal está parabenizando o trabalho do Corpo de Bombeiro do senhor aí. Pessoal, para quem entrou agora, o capitão já falou antes ali, estava mais ou menos aqui uns 200 metros da pista, né, Marlon? A estrada de chão dava eu não sei precisar, mas devia dar isso, uns 100 a 200 metros no máximo. À direita, né, ela já tinha colocado o corpo. Aí dessa estrada de chão dava mais uns 20 metros, não passava disso, de onde foi colocado o corpo. E o carro chegava até perto lá, né? Chegava. Tinha marcas até ali, da estrada de chão saindo em direção ao corpo, de que um carro entrou até aquele ponto ali. Ou se não entrou, não foi o carro dele, outras pessoas já passaram ali de carro, então tinha condição de chegar com o carro ali próximo. Até é interessante porque nas nossas buscas, né, quando a gente começou a trabalhar e pensar em possíveis locais, porque às vezes a área é muito extensa, você precisa trabalhar com algumas hipóteses e tentar reduzir essa área, né? Essa é uma informação, acho que eu estou passando primeira vez aqui agora, que me vem à memória. Nós já planejamos, nós já pensamos que o mais provável é que ele tivesse chegado com o carro mais próximo do local onde ele deixou o corpo, para facilitar, né? Embora a gente não estivesse na área em que o corpo foi encontrado, a nossa ideia era essa. E quando encontramos o corpo, encontramos em condições parecidas, que era o quê? Próximo a um local onde o carro pudesse chegar, muito próximo. Tá? Da estrada de chão dava uns 20 metros, estourando, talvez nem isso. Talvez uns 10, 15. Então ele chegou já muito próximo com o carro, o local onde ia deixar o corpo. E também a gente já estava com a ideia de que talvez se achasse o local, talvez alguém tivesse cortado uma galhada, jogado umas plantas, alguma coisa assim. E não foi limpo, o local não estava limpo. Quando você escava e coloca areia depois, ele fica limpo, né? Não, tinha algumas folhas, planta, uma coisa que ele cortou, talvez, e jogou ali em cima, ou que caiu, né? Pode ser também. Mas tinha algumas coisas em cima da cova rasa em que ela estava. Então isso é interessante porque a nossa hipótese inicial se confirmou, apesar de não ser aquele local que realmente ela foi encontrada. Pessoal, daqui a pouco a gente vai estar entrando ao vivo com o Dr. Iago, delegado responsável, também para tirar algumas dúvidas, né? Essas dúvidas aí, muitas mais com ele, né? E também, provavelmente hoje à tarde, a gente vai estar fazendo o percurso de carro até o local do crime, né? Um crime bárbaro aí para a nossa sociedade, mais um crime muito triste. E a gente vai estar sanando todas essas dúvidas aí do pessoal, tá bom? Pessoal, nós vamos encerrar a live por aqui, né? Acho que algumas dúvidas foram sanadas, outras com o Dr. Iago.
E a parte da tarde aí acredito que a gente vai estar fazendo todo o percurso, saindo aqui do Corpo de Bombeiros, né? E ao vivo, indo até o local para mostrar para vocês, tá bom? Obrigado a todo mundo aí, pessoal. E fiquem com Deus. Obrigado.